Mas hoje eu quero continuar aquilo que Deus já começou no domingo conosco. E já falou ao seu coração nessas canções também, né? Pediu para quebrantar o coração, pediu para pensar como ele, né? Seu corpo, a sua carne, de puxar para um lado. O Espírito do Senhor vai te trazer de volta para o centro da vontade, é esse o nosso desejo, para que sejamos semelhantes a Jesus. Então, abra sua Bíblia hoje, irmãos, em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, do verso 1 até o verso 3. No domingo eu propus aqui, né, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando que o projeto original de Deus é que todos os seus filhos sejam semelhantes ao primogênito Jesus. Esse é o projeto. Não tem outro, irmãos. Não é algo que só eu vi, não. É o projeto original de Deus. Então, se todos os filhos de Deus, incluindo nós, né, essa pequena comunidade aqui, temos que nos parecer com Jesus, como é que é isso na prática, né? Sabemos que Ele é santo, que Ele é imaculado, que nunca pecou. Sabemos que Ele é poderoso, que Ele é Deus igual ao Pai. Até aí é conhecimento nosso. Mas se somos desafiados a parecer com Ele, em que sentido podemos parecer com Jesus? De que maneira nós vamos parecer com Jesus? Não é? Então, eu quero propor nessa noite o caminho, o modo, como parecer com o Senhor Jesus. Está em Hebreus capítulo 12, verso 1. Quantos estão com os olhos no texto? Vamos ler, não são muitos textos nessa noite, mas os que o Senhor me fez selecionar serão suficientes para mostrar a direção. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, 1 até o verso 3, vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto foi usado em outra pregação, falando sobre em marcha. Lembra? Nós estamos continuamente em marcha, correndo uma carreira, desembaraçando-nos do pecado e dos pesos. Foi esse o viés daquela pregação. Mas como eu vou evoluir? Verso 2. Está aí a chave do entendimento. Vamos lá? Leia comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, como é que eu vou conseguir perseguir essa carreira de santidade? Como é que eu vou concluir a obra na minha alma? Está aí a chave, irmãos. Verso 2. Leia em voz alta de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vou pular aqui esses qualificativos, autor e consumador da fé, e vou fazer o link aqui, ó. Olhando firmemente para Jesus. Amém? O resto é qualificativo. Como é que nós vamos conseguir nos assemelhar a Jesus? Como é que nós vamos conseguir avivar a nossa alma? Como é que nós vamos conseguir ser reconhecidos pelos homens como filhos de Deus à semelhança do Senhor? Olhando firmemente para Jesus. Mas Jesus já subiu aos céus há 2000 anos. Não é? Como é que se olha? O autor aos Hebreus sabia disso. Jesus já estava no céu. Como é que ele então induz os cristãos a olharem firmemente para Jesus? Se nenhum de nós jamais viu o Senhor de perto, talvez em sonho, talvez numa visão, como é que nós olhamos firmemente para Jesus, irmãos? Se ele não está aos nossos olhos visível. Hã? Quando você lê, você não pensa, não? O que você pensa quando lê isso aqui? Ah, os irmãos aqui são inteligentes. Pelas suas obras, suas palavras, pelos exemplos de Jesus, não é isso?
Como é que nós vemos Jesus? Olhando para a palavra de Deus, lendo o que ele fez, lendo o que ele profetizou, lendo o que ele nos instruiu. Ali conseguimos enxergar Jesus, não é isso? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele, na continuação, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o que Jesus fez? Vamos lá? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. O próprio Senhor Jesus usou como método para alcançar a dimensão que alcançou, ignorar a vergonha da cruz e olhar mais à frente a glória que lhe estava proposta. Então, olhar para o alvo faz a diferença de que você querer alcançar ou não. Amém, queridos? O de Jesus era a glória que lhe estava proposta. E para nós é a dimensão semelhante a Jesus. O verso 3 termina com uma palavra, vamos lá? Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse termo final aí, desmaiar na alma, é cansar, irmãos. Cansar ao ponto de desfalecer. É possível, nessa carreira que está proposta, um cristão perder as forças e desfalecer? É possível. Muito possível. Então, qual é o método que o Senhor nos mostra aqui? Olhar e continuar olhando firmemente para Jesus. Se fixar os olhos nele, você não perde a força. Se tirar os olhos dele, você perde a força. Quantos entenderam? É simples assim, irmãos. Por isso o tema dessa noite é esse: atraídos por olhar, ou afastados por deixar de olhar. É simplesmente assim. Enquanto você estiver atraído pelo Senhor, olhando para Ele, buscando a Ele, você permanece firme. Se você tirar os olhos do Senhor, muitos irmãos não estão mais no nosso meio porque tiraram os olhos de Jesus. Simplesmente. E acabaram desmanhando no seu íntimo. Perderam as forças para continuar na caminhada. Quantos entenderam isso em nome do Senhor? Estou lendo um livro muito bacana, irmão Rodrigo, que me cedeu aí por empréstimo. Não é meu, está emprestado. Um livro bacana, muito bacana mesmo, sobre discipulado, em que o tema do livro todo é a contemplação. O que é contemplar? Visualizar. Você fica mirando, contemplando, visualizando, analisando. E esse livro é tão bom que assim que eu terminar, vou ler até o final, eu vou recomendar à igreja a ler esse livro. Não vou recomendar agora ainda não. Quando eu terminar de lê-lo, eu vou botar aqui a capa dele bonitão, aqui grandão na projeção, e vou estimular você a lê-lo também. Adquirir e ler. Muito bom, irmãos. Porque me mostrou que o discipulado não é nada mais, nada menos que contemplação. Você mira o Senhor, você vê a sua beleza, se encanta por Ele e faz outros também se encantarem. Amém, queridos? É importante visualizar, ter diante da sua mente, do seu coração, a visão. A visão vai te motivar. Então, já que tudo começa pelo olhar, não é? É assim também no natural. Você está apaixonado, começa a se apaixonar quando você ainda não era casado. Você procurou, a sua digníssima companheira, ou seu digníssimo companheiro, tudo começou num olhar. Não é olhando que a gente se apaixona, irmãos? Claro que é. É visualizando, né? E quando você visualiza o seu amor, entre aspas, você faz de tudo e investe tudo para conquistar. Porque vê. Também pensei em casa, num outro exemplo mais esdrúxulo, não é? O ladrão. O ladrão, ele é atraído por aquilo que ele vê.
a beleza do que ele quer roubar lhe atrai. É pelos olhos. Há uma expressão na Bíblia, concupiscência dos olhos. Essa palavra é antiga, a gente pode colocar no português mais moderno, cobiça dos olhos. Os olhos cobiçam. Quando estão acompanhando aqui o raciocínio. É assim, tudo que você ama, você primeiro cobiça. Você quer comprar uma roupa bonita. Você passa na loja, seus olhos batem naquela roupa e diz, essa aí vai ser minha. Porque você viu, visualizou, achou bonito e cobiçou. Tudo é assim. Começa pela atração dos olhos. E olhar para o Senhor tem que ser um ato contínuo. Olhar para a beleza do que Ele fez, olhar para a beleza do seu poder, olhar para a beleza das suas promessas. É o olhar, é visualizar. Quantos estão entendendo? É muito interessante, irmãos, olhar para o que o Senhor Jesus fez. Isaías capítulo 53, 2, vamos lá. Tem uma palavra aí que é muito significativa. Você já conhece esse texto. Estou apresentando a vocês um método para nós imitarmos Jesus. É pelo olhar. Ninguém imita o outro sem olhar. Para imitar tem que olhar o que a pessoa faz, fez, é. Isaías 53, 2. Quantos acharam? Vamos lá? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, e aí está a palavra-chave para a gente entender. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu acabei de dizer que para imitar Jesus, para você se aproximar, né, nessa carreira contemplando Ele, você tem que estar apaixonado, você tem que estar visualizando o Senhor. Mas a palavra profética fala o contrário. Não falou o contrário? Olhámo-lo, olhamos para Ele, para o Messias. E o que diz o texto aí, irmãos? Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Parece contraditório. Pastor, o senhor diz que eu tenho que olhar para a beleza de Jesus. E o texto diz que ele não tinha beleza nenhuma. Nada que agradasse. Agora tem um contexto. Essa visão aí tem um contexto, amém? Vamos descortinar o mistério. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E que sabe o que é padecer, sofrimento. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, em que momento Jesus não era bonito? Em que momento Jesus não era agradável de ver? Na crucificação. Não é que Jesus fosse feio de fisionomia, não, irmãos. Tem gente que vai olhar para ele e não tinha beleza nenhuma. Então, Jesus devia ser um judeu muito feio. Cabelo feio, nariz grandão. Judeus têm nariz mais pontudo, proeminente, né? São pontudos assim. Será que Jesus era feio de fisionomia? Não é isso. Aqui é um momento muito específico. É um momento que ele está desfigurado na cruz, carregando o peso dos nossos pecados. Ele está ali desagradável, ensanguentado, inchado das feridas. E o texto diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda que não seja bonito ver Jesus desfigurado e sofrendo na cruz, nós precisamos olhar para ele nesse momento pela fé, porque traz sobre nós um sentimento de gratidão, alívio, sei lá, o que mais que sentimento você tem quando olha para Jesus? Constrangimento. Paulo ficava constrangido porque Jesus morreu no lugar dele. Ainda que seja uma cena terrível, nós de vez em quando precisamos olhar para a crucificação. Na Páscoa, o pastor fez de propósito aqui,
né, trouxe um pequeno filminho, um clipe, com aquele filme Paixão de Cristo, mostrando ali a encenação das dores, né, da crucificação, para que nós nunca nos esqueçamos o que ele fez. Amém, igreja? Olhar para Jesus também é olhar para a cruz, para o sofrimento, para a dor. Mas não é só isso. Olhar para o que ele fez também é porque ele fez antes da cruz. Abre aí em Atos 10, 38. Só esse versículo. Atos 10, 38. Se for selecionar versículos de milagres, teria que ser centenas. Mas basta esse aí, Atos 10, 38. Quantos já conseguiram abrir? Esse texto resume o que Jesus fez enquanto estava na terra. Vamos lá? Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que, igreja? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, uma das maneiras que nos faz ficar firmes na fé, olhando firmemente para Jesus, é olhar para as suas obras. É você sempre visualizar o que ele realizou. Curou enfermo, curou cego, curou coxo. A fé que ele estabeleceu sobre a terra, o nível de fé no coração dos homens. Não podemos deixar de olhar. Por isso, pastor, de você crer. Eu creio que quanto mais nós analisarmos como Jesus procedeu, para imitá-lo, para tentar imitá-lo, né? Dizer que nós vamos imitar Jesus chega a ser pretensioso. Não chega a ser pretensioso, eu vou imitar Jesus. Não, temos esse poder todo não. Mas nós podemos aprender com o que ele fez. Ampliar a nossa fé. Podemos aprender o amor com que ele manifestou com os homens caídos. Tem tanta coisa para a gente aprender, irmãos. Se o nosso olhar ficar focado em Jesus. Amém, povo santo? Ele andou curando a todos os oprimidos de diabo e fazendo o bem. Primeira coisa que eu preciso pensar quando eu quero imitar Jesus é imitar o seu caráter. Não é os seus poderes. Ah, eu quero imitar Jesus, eu quero botar logo a mão num cego e curar. Você está mirando errado. Óbvio que nós queremos ter autoridade, mas o melhor de tudo é olhar para o caráter do Filho de Deus. Como ele andava, o que ele fazia, ele amava, não amava, ele repreendia, não repreendia, nós vamos analisar tudo isso, se Deus nos permitir, amém? Abre aí agora em Apocalipse 1:12. Nós olhamos para ele na cruz, desfigurado, mas precisamos olhar. Nós olhamos para ele fazendo milagres antes da cruz, isso nos estimula a imitá-lo. E nós olhamos para Jesus já glorificado. Agora não é nada feio, é tudo lindo, é maravilhoso, é fascinante. A descrição que o Senhor tem na palavra de Deus, depois de glorificado. Apocalipse capítulo 1, verso 12 até o verso 18. Quantos estão com os olhos no texto? Abre aí, por favor. É tudo pela fé, querido. Se você não lê a palavra, você não gera a imagem na sua mente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra entra no nosso coração e aí nós geramos uma imagem mental daquilo que está sendo lido. Precisamos gerar a imagem. Amém? Eu fiz vocês pensarem em Jesus crucificado, deformado. Você gerou uma imagem. Eu fiz vocês pensarem e olharem e visualizarem na mente Jesus curando enfermos. E eu tenho certeza que você tentou imaginar. Mas aquilo que é mais bonito de revelação no livro de Apocalipse é quando o Filho do Homem aparece a João, ali na ilha de Patmos. Ali ele é descrito na sua beleza, na sua glória, na sua formosura. E é muito lindo contemplar Jesus assim. Apocalipse 1:12. Quantos já conseguiram achar? Vamos ler juntos, irmãos. Voltei-me para ver quem falava comigo. João está querendo vê-lo. Tudo é visual. E vi
7 candeeiros de ouro, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Como é que ele viu então Jesus? Vamos lá? Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vai visualizando aí Jesus, irmãos. Vai visualizando agora glorificado. Ó, cinta de ouro. A cinta pega aqui na cintura, vai até a metade do peito aqui, ó. Aqui, ó, nesta visão que foi dada a João, Jesus aparece com uma cinta de ouro, ó. Um cinturão, eu imagino bem largo, tomando quase todo o abdômen, só de ouro. Tá visualizando? Eu quero que você faça esse exercício da fé. Tenta visualizar o que João viu. Vamos lá? E aí o texto diz, até a altura do peito, né, a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Por que o Filho do Homem morreu com 33 anos e meio, então jovem, de cabelos escuros? Aparece no céu com cabelos brancos, irmãos. No céu, Jesus aparece com cabelos brancos. Aponta para a sua eternidade. Cabelo branco remete à antiguidade. Ele é ao mesmo tempo novo como homem, mas ele é o verbo eterno que sempre existiu. Então, a simbologia do cabelo branco, quem tem cabelo branco aí? Marquinho, Orlando, Pastor Manuel, né? Tem uns que não tem cabelo aqui, o irmão, meu querido aqui, também tem cabelo branco. Tem uns que não tem cabelo nenhum. Vejo umas carecas reluzentes do lado de cá. Tem outra reluzente do lado de cá. Então, por que tem cabelo branco? Quando você lê assim, pô, mas Jesus agora de cabelo branco, ele envelheceu? Ele não envelheceu, ele sempre foi antigo. Ele é o verbo que existia antes que houvesse mundo. Ele sempre foi muito mais antigo. João fala sobre isso, né? João, o Batista. Ele era antes de mim, diz João Batista. Ele era antes de mim. Então, o Filho de Deus aparece agora com cabelos brancos, simbolizando sua antiguidade. Amém? O que mais na descrição de João aí? E os olhos, irmãos? Como é que eram os olhos? Você está conseguindo visualizar, querido? Ó, vestes talares são aquelas vestes bem largas, sabe? Branca, alva, totalmente alva. Cinturão de ouro até o peito. Na cabeça, cabelos brancos, e os olhos de Jesus, ó, soltando fogo, chamejando os olhos de Jesus. Conseguiu imaginar? Essa é a visão dele glorificado. E o texto diz, e os pés? Semelhante ao bronze polido. Quer dizer, o bronze polido reluz. É um espelho. Ele reflete o brilho. Então, aonde apareciam os pés de Jesus, brilhava. A pele dele já não estava mais com pele, né, opaca da carne humana. A pele dele resplandecia luz. E o texto segue dizendo, semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aí Jesus abre a boca para falar com o profeta, com o evangelista João. E a voz, irmãos? A voz como de muitas águas. Havia um efeito na voz de Jesus, que não era só mais uma voz natural de homem. Ela reverberava com sons como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, o pé brilhava, a roupa era branca, o cinto era de ouro, e o rosto dele era como o sol. O João não viu quase nada dos detalhes do rosto de Jesus, porque brilhou, irmãos. De repente, uma luz mais forte que o sol tomou onde João estava, na sua visão.
Ele não viu o rosto, ele viu alguns detalhes ali, mas de repente, ó, a luz, ó, tomou tudo. E o texto segue dizendo: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno, na tradução aí. Perceba que isso marcou definitivamente a vida de João. João viu Jesus quando ele era homem. João acompanhou Jesus em toda a trajetória dos 3 anos e meio. João viu Jesus ser preso na casa do sumo sacerdote. João viu Jesus ser traspassado na cruz e entregar o último fôlego. João viu Jesus morto, seu corpo inerte ser tirado da cruz. João viu Jesus depois também glorificado. Ele vê Jesus agora sem nenhuma limitação humana. Ele vê Jesus Deus. Imagina como essa imagem ficou no coração do evangelista João. Imagina como ele mesmo depois que fechou os olhos, acabou a visão, na mente dele estava impressa a imagem do Cristo glorioso. Olhar firmemente para Jesus é olhar para o que ele fez na cruz, é olhar para os seus milagres e é olhar para a sua glória. Nós temos que aprender a visualizar na mente, a desejar, contemplar esse Jesus glorioso. Para você viver assim, irmãos, lembrando dele, pensando nele. Quando a palavra de Deus diz assim para mim: perto está o Senhor. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor. Eu penso nisso de maneira muito literal. Eu, pastor Damaso, se eu estiver fazendo uma coisa que não agrada o meu Senhor, me vem na mente a visão, a visualização, a minha imaginação de que Jesus está aqui do meu lado, pertinho. E aí, se eu estiver fazendo uma coisa errada, eu tenho que parar. Porque eu não sou capaz de contemplar que Ele está perto e continuar errando. Quantos entenderam? Querido, nós precisamos olhar para Jesus, para a beleza dEle, para a sua majestade, para o seu poder. Precisamos olhar para os seus milagres. Precisamos olhar para o amor que Ele despendeu para os homens. Nós precisamos olhar para Jesus. Essa contemplação nos dará ânimo. A contemplação do Senhor nos dará disposição de segui-lo. A contemplação nos dará o parâmetro para imitar. Nós queremos imitar Jesus, temos que ficar olhando para Ele. Amém, povo santo? Compreendeu? Abra aí por último, por favor. João teve esse privilégio, né? Eu falei. Abra aí por último, por favor, Lucas capítulo 9, verso 62. Quero mostrar o outro lado da moeda agora, antes de encerrar essa palavra. Se o que me mantém animado, que me mantém estimulado a seguir na fé, é olhar para Jesus, se eu mantiver sempre essa imagem no meu coração, se eu mantiver o olhar de Jesus sobre mim, eu continuo firme. O oposto também é possível. O oposto disso é eu parar de olhar para Jesus. E se eu parar de olhar para Jesus, se eu parar de contemplar o seu poder, se eu parar de contemplar os seus feitos, se eu parar de olhar para o seu amor, eu olharei para outra coisa qualquer. É assim que muitos cristãos perderam a fé. Falava com um irmão, nem lembro qual foi, agora não adianta, não faz diferença. Acho que foi no domingo, pós-culto. Não lembro se foi no domingo pós-culto, foi na segunda-feira. Tive a oportunidade de estar com uma família e eu conversava com um irmão falando sobre um grande líder da denominação batista no Brasil. Naquela ocasião, havia um líder chamado Darcy do Zilek, ele já é falecido. E esse homem escreveu muitos livros evangélicos,
Ele e sua esposa Nancy Duzilek, só para a família. Ele é especialista em escrever para a família, edificar a família, falar sobre a família. Então imagina que um homem que escreve para a família, não é? Tinha uma vida familiar boa, ajustada. Quando ele chegou no auge da denominação, anos atrás, e o auge é presidente da Aliança Batista, dentro da denominação batista. Quando ele chegou nesta posição mais elevada que tem no Brasil, ele caiu em adultério. Se eu não me engano, com uma secretária. Era um homem de mais de 60 e tantos anos, irmãos. Não vou nem entrar no mérito se um homem já é mais idoso, tem ainda paixão, isso não é isso que está em voga. Ele estava no auge, na posição mais honrada dentro da denominação. Era um homem que conhecia tudo sobre adultério, casamento, novo casamento. Era um homem que pregou para as famílias, para fortalecer famílias. Como é que ele destruiu a dele? Eu quero crer que na trajetória dele houve momentos em que ele sabia quem era Jesus, ele sabia do Evangelho, sabia da palavra, mas ele parou de contemplar o Senhor. Continuou dentro da igreja, continuou caminhando, mas sua mente, seu coração, seu olhar, já não estava mais firme no Senhor. É possível estar na casa de Deus, é possível vir aos cultos e não estar contemplando a beleza de Jesus. Quantos estão entendendo? Isso é fato. Se eu mantenho a minha firmeza olhando para Jesus, de todas as maneiras possíveis, se eu desfocar de Jesus, eu vou olhar outra coisa. Eu vou olhar para dinheiro, para uma carreira, eu vou olhar para a cobiça da carne, não é? Eu vou olhar para um relacionamento adulterino, eu vou olhar para qualquer outra coisa, porque tirei os olhos de onde não deveria tirar, do meu Senhor. É fundamental manter os olhos no Senhor. Lembram de Pedro andando sobre as águas? Ele pediu e o mestre disse, vem. E ele veio. E por que Pedro afundou, irmãos? Porque tirou os olhos de Jesus diante dele. Jesus devia estar a poucos metros de Pedro sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que ele atentou para o vento, a fúria dos ventos. Então eu acredito que Pedro teve uma hora que estava olhando para Jesus. Ele olhava para Jesus e o milagre acontecendo, andando sobre as águas. Mas uma hora ele tirou o olhar para o vento, foi olhar para a tempestade. Nessa aqui, olhou para o lado, tirou o olho de quem ele não podia tirar, Jesus. Começou a afundar. É uma metáfora muito importante para você entender. Os que se extraviaram da fé, teve um momento na vida deles, na carreira deles, que eles pararam de olhar para Jesus. Abra sua Bíblia aí, eu quero dar uma base bíblica, né? Lucas 9:62. Já abriu? É o penúltimo texto que nós vamos ler. Quantos já acharam? Leia comigo, por favor. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, faz o que, irmãos? Olha para trás. O que é olhar para trás? Você estava olhando aqui para Jesus, está caminhando com Ele, e aí resolveu no seu coração fazer o quê? Tirar o olho de Jesus. Mas e a minha vida passada? E isso que eu deixei para trás? Olhar para trás é isso, é você tem um olhar em Jesus e tira dele para olhar para outra coisa, para outra direção. O que acontece com aquele que uma vez começou a obra do Senhor e olhou para trás? O que diz o texto aí, irmãos? E olha para trás, é o quê? Não é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto, né? É apto, afirmativa aí, mas é negativa. Para o reino de Deus. Quem olha para trás não está habilitado a entrar no reino. É o que o texto quer dizer. Vejam como o olhar muda o destino da pessoa.
Mantenha os seus olhos firmemente em Jesus. Você vai conseguir. Tire os seus olhos de Jesus e você está fora do reino. É simples assim. Quantos entenderam? No domingo falei, Deus quer todos os seus filhos semelhantes a Jesus. Para chegar nessa dimensão e imitá-lo, você vai ter que olhar muito para Jesus. Muito. A maior parte do tempo, olhar para Jesus. Ok, queridos? Entenderam? Então fica de pé nessa hora. Tinha mais um, Salmo 34. Eu vou ler com vocês em pé já. Isso é um versículo só. Eu estou controlando aqui a dinâmica. Salmo 34, verso 5. Não diz respeito diretamente ao Filho de Deus, Jesus. Naquele tempo o verbo era um mistério, né, para os homens. Mas aqui está em voga olhar para Deus o Pai. Olhar para Yahvé. Quero fechar essa palavra dizendo, ou você olha para Deus, e aí você vai ser iluminado, você vai ser abençoado, direcionado. Nunca você será confundido, a palavra de Deus diz. O que mantém todos nós aqui nesta reunião, aqui numa quarta-feira, é a busca do Senhor. Você veio aqui por causa disso, não foi para ver o pastor Damásio, os seus irmãos em Cristo. Foi buscar a Deus, foi buscar o Senhor. E o Salmo 34, 5 diz assim, contemplai-o, olhe para ele, e sereis iluminados. Luz de Deus vem para a tua alma, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Quantos dizem amém? Amém? Qual é a chave do negócio, irmãos? Contemplar, manter os olhos fixos na glória de Deus. Mantenha seus olhos na glória de Deus, e as atrações do mundo não vão te tirar do foco. Vivemos numa geração que tem muitas atrações no mundo, muitas distrações, muitos entretenimentos, a maioria deles carnais, caídos, contaminados, demoníacos. Como é que eu mantenho firme meu foco? Tiro o meu olho dessas coisas e mantenho firme na glória do Senhor, na sua beleza, na sua pessoa, no seu poder, na sua majestade. Está dado o recado. Está dada a maneira como manter-se em pé, iluminado. Olha para ele, contempla ele e serão iluminados. Tira os olhos dele e começa a entrar a treva. A treva começa a entrar na alma. Quantos entenderam nessa noite? Então vamos clamar ao Senhor que nos mantenha com os olhos iluminados, irmãos. Atraídos para a sua beleza. Atraído. Você tem que se apaixonar todas as vezes por Jesus. Tem que se apaixonar. Por isso que lá na carta aos Efésios, lá na primeira carta, eles faziam obras, a igreja era operosa, mas Jesus reprovou. Por que Jesus reprovou uma igreja que trabalhava tanto? A igreja de Éfeso tinha obras abundantes. Porque perdeu a conexão, o amor. Abriu mão do primeiro amor. Isso é uma relação de amor. Caminhar com Jesus é uma relação de amor. Você tem que estar apaixonado por ele, senão não caminha. Senão não sofre por ele, não paga preço por ele, não morre por ele. Tem que ter essa relação muito bem resolvida de amor. Fixa. Amém, queridos? A chave é manter o olhar fito no Senhor. Eu o amo, eu acho ele magnífico, eu acho ele poderoso, ele é o meu salvador, ele é o meu herói, ele é o bispo da minha alma, ele é o sumo sacerdote. Você tem que estar olhando todos os atributos dele e dizendo, vale a pena eu não olhar para o lado nem para trás e continuar olhando para ele. Ele vale muito a pena. Ele é o princípio, ele é o autor e consumador da minha fé. Tudo vai nele, tudo converge nele. Quantos entenderam?